Bom dia. Hoje são 6 de novembro de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 19º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Aqui está, do escritor norte-americano Robert J. Hutchinson. O escritor aqui, o Robert J. Hutchinson, ele é norte-americano, ele é filósofo, formado em filosofia, ele morou 10 anos em Israel, gosta de assuntos religiosos, estudou hebraico lá em Israel e depois fez um curso lá, um mestrado, sobre estudos bíblicos. E ele, aqui no livro, ele defende a sua crença cristã. Ele escreve artigos religiosos para revistas evangélicas e católicas nos Estados Unidos da América do Norte. E aqui neste livro, ele desce o cacete, desce o pau, não no sentido literal, óbvio, desce o pau nos ateus, no ateísmo. Aqui ele diz que os ateus são imbecis, são idiotas, são charlatães, são enganadores, são aqui propensos às depravações sexuais, que os ateus também são levianos e por aí vai, tá? Ele aqui desce o cacete nos ateus. E este livro me foi indicado pelo internauta Cosmos Evil. Ele perguntou se eu conhecia o livro, não conhecia. Se eu conhecia o autor, não conhecia. E aí eu comprei o livro, né? Aqui está, ó. E eu prometi ao Cosmos Evil que iria fazer aqui, né, alguns vídeos sobre o que está aqui neste livro. Prometi isso ao Cosmos Evil. E estou fazendo, né? Antes de conhecer o livro, eu já disse ao Cosmos Evil que, já que é um livro que esculhamba com o ateísmo, com os ateus, então pode ter certeza de que é um livro que não serve, não presta, porque é um livro cheio de bobagens. E dito e feito, estou aqui provando, ó, as bobagens que estão aqui. Eu estou descrevendo as bobagens que estão aqui no livro, estou passando para o quadro e estou aí fazendo a crítica. E desafio qualquer internauta, qualquer um, a criticar o que eu exponho aqui. Não adianta dizer que eu sou idiota, que eu sou feio. Não adianta. Eu quero é que um internauta, apareça para criticar o que eu digo aqui, ó, com base em história, antropologia e até teologia. Aí ele vai se enrolar mais ainda, porque aqui eu conheço do assunto. Muito bem. Então qualquer livro que venha a criticar algum ateu, o ateísmo, dentro daquela estrutura do ateísmo, qualquer livro é um livro bobo. É um livro que só faz sucesso no meio da ignorância, né? Já aqui que o Robert J. Hutchinson escreve artigos religiosos, este livro aqui só pode fazer sucesso no meio religioso, porque ali vai pegar leitores fanáticos, né? Cegos que não conseguem ver a verdade. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo, né? Com este 19 vídeos, né? Sobre este livro aqui. E eu estou apenas no primeiro capítulo ainda, né? Muito bem, então vamos aqui. Transcrevi o que está aqui nas páginas 18 e página 21 do livro aqui do senhor Robert J. Hutchinson, cristão, né? Muito bem. Então aqui vamos a mais um vídeo, né? Explicativo. Ó, na página 18 aqui, eu já comentei, né, sobre algumas passagens que aqui estão, né, em outros vídeos, não é isso? Sobre o Marquês de Sade, né? Então vamos aqui, página 18, ó, aqui está. O subtítulo é Os inimigos, os inimigos não, os imbecis, ateus, aqui, ó. O subtítulo aqui. Muito bem, transcrevi para cá alguns trechos aqui do livro, né? Então vamos lá, veja o que ele diz aqui, o Robert J. Hutchinson, criticando aqui os ateus, né? O ateísmo. Ele diz assim, ó, os imbecis,
ateus, ou seja, os ateus, os imbecis. Aí ele escreve, ó, coloquei este sinal aqui, né, reticências entre parênteses, para dizer que existem expressões antes das que estão aqui, só que não interessam no momento. Então vamos lá. Ele diz, ó, o Robert J. Hutchinson, o Marquês de Sade, a princípio, eu pulei aqui, ó, tá? A princípio, ó, defendia ali críticas contra as religiões. Diz aqui o Robert J. Hutchinson que o Marquês de Sade defendia críticas às religiões, ataques às religiões, a princípio por meio de bastante sexo fora do casamento. Porque o Robert J. Hutchinson tenta colocar aqui, de forma infantil e até maliciosa, na cabeça do leitor desavisado, um leitor sem cultura, que o ateu Marquês de Sade, e assim muitos ateus, pregam contra as religiões, porque esses ateus querem ter uma vida com depravação sexual. Então é por isso que os ateus criticam as religiões, porque as religiões são boazinhas, maravilhosas, criticam esse negócio de depravação sexual, e os ateus não gostam. Aí por isso, os ateus com raiva criticam as religiões, porque elas são contra a depravação sexual, que é uma coisa que os ateus adoram. É essa ideia ridícula, falsa, leviana, maliciosa, que o Robert J. Hutchinson, filósofo, tenta aqui colocar na cabeça dos fiéis bobinhos. Pois bem, dos leitores bobinhos. E aqui ele diz, ó, na página 18, ó, que Marquês de Sade propagava contra as religiões porque ele queria fazer bastante sexo fora do casamento. Página 18. Muito bem. Na mesma página, também 18, continuando, o Robert J. Hutchinson continua dizendo assim, ó, o Marquês de Sade, dizia ele, que o sexo é tão importante quanto comer ou beber. Ele está aqui se referindo ao Marquês de Sade. Uma afirmação do Marquês de Sade, dizendo que o sexo é tão importante quanto comer ou beber. Sobre isto aqui, eu falei no vídeo anterior, né? No 18º vídeo. Muito bem. Aqui, ó, página 18. E aqui, novamente, o Robert J. Hutchinson escreve aqui na página 21. Para você, internauta, não dizer que eu estou inventando, vou mostrar aqui a página 21, com as palavras que aqui estão do Robert J. Hutchinson, tá? Página 21, aqui está, ó. Eu transcrevi este parágrafo aqui, ó, tá? Para os fundamentalistas seculares, aqui, ó, leia aí. Para os fundamentalistas seculares, ó, tá? Muito bem. Transcrevi, então, o que está aí. E vou ler. Quero que você acompanhe aqui no quadro, ó. Vou ler. Para os fundamentalistas seculares, as religiões em geral e a Bíblia em particular não apenas levam ao mau caminho, como também são um perigo. Isso porque as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que eles mais valorizam nessa vida. Primeiramente, sexo sem restrições, é claro, mas também o poder de remodelar a sociedade, transformando-a numa espécie de utopia secular, livre do controle ético tradicional. Eis aí, página 21 do livro. Muito bem. Ora, o filósofo cristão, que adora escrever sobre artigos religiosos, que contribui aí com revistas evangélicas e católicas nos Estados Unidos da América do Norte, aqui, na página 21, ele traz mais uma besteira, que só mesmo um leitor bobinho, um leitor fanático, aí um religioso fanático, vai ler isso aqui e vai pensar isto aqui e vai pensar que é verdade. Vai pensar que é verdade. Por quê? Porque o fanático, ele não tem a condição de criticar algo. Ele não tem. Ele não critica algo que venha ali a ferir e também a
até mesmo a defender a sua crença. Ele não tem como criticar. Ele não critica, porque não há como criticar. Aqui está o exemplo. Vamos lá. Diz o Robert J. Hutchinson aqui. Ele diz assim: para os fundamentalistas seculares, que ele diz aqui no livro dele, são os ateus, né? Fundamentalistas seculares. Veja a expressão que o cara usa. Pois bem, para os fundamentalistas seculares, ou seja, para os ateus, as religiões em geral e a Bíblia em particular não apenas levam ao mau caminho, como também são um perigo. Ele está dizendo aqui que os ateus dizem que as religiões, né, e os livros sagrados, vamos dizer aí, Bíblia, Alcorão, etc., que as religiões e esses livros sagrados são um perigo, né, e que levam ao mau caminho. Muito bem, e continua ele. Alguém pergunta, por que os ateus pensam assim sobre as religiões? Por quê? Aí ele diz, o Robert J. Hutchinson, isso porque as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que eles mais valorizam nessa vida. Primeiramente, sexo sem restrições, é claro, mas também o poder de remodelar a sociedade, transformando-a numa espécie de utopia secular, livre do controle ético tradicional. Ele está dizendo aqui que os ateus são contra as religiões e contra livros sagrados aí, porque tudo isso representa um grande perigo, as religiões e os livros sagrados. E ele diz aqui, o Robert J. Hutchinson, que os ateus afirmam essa, vamos assim dizer, essa sentença, porque as religiões, ele diz aqui, ó, porque as religiões e a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, se impõem contra tudo aquilo que os ateus valorizam. E aqui ele quer dizer, mais uma vez, que sexo sem restrições. Segundo o Robert J. Hutchinson, como os ateus são vidrados em sexo sem restrições, então os ateus passam a criticar as religiões e a Bíblia, que são contra, segundo ele, essas depravações sexuais. Muito bem. E aqui ele continua, né, que o objetivo dos ateus é mudar a sociedade, transformando-a numa utopia, né, numa ilusão secular, livre do controle ético tradicional. Controle ético tradicional é o que ele diz que as religiões trazem. Ora, veja aqui mais uma idiotice do cara. Logo de cara aqui, veja uma coisa, ó. Aqui na página, nas páginas, veja aqui, na página 18, ó, em duas passagens, o Robert J. Hutchinson trata aqui fala sobre sexo, ó, sexo fora do casamento. Ele fala aqui sobre sexo, veja aqui, ó, sexo. Mais à frente, ele torna a trazer aqui a palavra sexo, ó. O Marquês de Sade dizia ele que sexo de novo, ó. Mais aqui à frente ele volta a tratar da palavra sexo, de novo, sobre o Marquês de Sade. Mais à frente, na página 21, olha aqui, na página 21, o Robert J. Hutchinson volta a comentar sobre sexo, aqui de novo, ó. Sexo sem restrições, veja. Aqui, sexo. Aqui, sexo. E aqui, sexo. O Robert J. Hutchinson, com certeza, ele deve ter algum problema com sexo. Com certeza, ele deve ter algum problema com sexo. É inacreditável que uma pessoa tenha uma cabeça, um cérebro do tamanho de uma azeitona. Veja aqui. Ora, sexo não é coisa depravada. Sexo, ele fala aqui, ó, sexo sem restrições, sexo fora do casamento, que para ele é uma desgraça, o sexo fora do casamento, para o Robert J. Hutchinson, que é uma coisa aqui que os ateus propagam. Diz ele que os ateus propagam, e que é uma coisa hedionda, já que ele é cristão. É uma coisa que vai levar o cidadão para o inferno, quem faz sexo antes do casamento, sem um casamento, né? Que é uma tremenda idiotice
que já mostrei, comecei a mostrar aqui e vou fazer em vários vídeos, né? Mas veja a doença do Robert J. Hutchinson em relação ao sexo. Sexo fora do casamento, sexo aqui, o Marquês de Sade, que era um ateu, dizia que o sexo é tão importante quanto comer ou beber, e é, coisa aqui que o Robert J. Hutchinson tenta criticar, que é impossível. E aqui ele diz sexo sem restrições, que os ateus criticam as religiões, e a Bíblia aqui no caso, porque as religiões e a Bíblia e outros livros sagrados de outras religiões condenam essa prática aqui depravada do sexo, como se sexo sem restrições fosse uma coisa depravada. Veja a cabeça do filósofo Robert J. Hutchinson. E ele tenta passar aqui essa idiotice dele para os leitores bobinhos. Só os leitores bobinhos é que vão entrar nessa aqui. Muito bem. A partir de hoje, né, 6 de novembro de 2013, quarta-feira, vou fazer aqui alguns vídeos só sobre este trecho aqui, ó, este trecho. Vou repetir aqui, tá? A partir de hoje. Muito bem, então vamos aqui. A primeira coisa. Ora, quem conhece a história das religiões, quem estuda sexologia, quem estuda a história da mulher ao longo da civilização humana, sabe muito bem que a mulher, esse ser maravilhoso chamado mulher, foi considerada um objeto no passado. A mulher era res, era coisa, era vendida em praça pública. A mulher era considerada um ser inferior. A mulher. E as religiões? Ora, as religiões colocam as mulheres na lata de lixo. O Robert J. Hutchinson tenta aqui, inutilmente, enganar leitores inteligentes, estudiosos. Não, ele engana leitores bobinhos, que são aí os destinatários deste livro dele aqui, ó. Uma história politicamente incorreta da Bíblia. Qualquer pessoa que estuda, um historiador, qualquer um, pouco importa se ele é ateu, se ele não é ateu, isso não importa. Qualquer historiador que conhece a história do homem sabe que a mulher era considerada um ser inferior, muito inferior ao homem. E é por isso que a mulher é inferior lá na Bíblia. Na Bíblia cristã, nós temos ali duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Pois bem, em ambos, a mulher é um ser inferior. Por quê? Porque a mulher, na sociedade hebraica, Velho Testamento, e na sociedade judaica, Novo Testamento, era considerada um ser inferior. É por isso que no Velho Testamento, em um dos relatos da criação, aqueles relatos lendários, porque são dois relatos completamente diferentes, e ali é apenas lenda, no segundo relato da criação, que está em Gênesis capítulo 2, ali começa o segundo relato. E naquele segundo relato, a mulher já é considerada inferior ao homem. Diz ali a lenda bíblica que o Deus Javé, que foi criado pelo povo hebreu e que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, no caso aqui o Robert J. Hutchinson, acredita nesse Deus Javé que foi criado pelo povo hebreu. Tá? Muito bem. Então ali o Deus Javé cria primeiramente o homem, o macho, o Adão. Depois é que o Deus Javé, atendendo ao pedido de Adão, porque estava sozinho com os animais irracionais, na lenda bíblica, aí o Deus Javé teve então a ideia, só depois, de fazer uma companheira para o Adão. Uma pessoa que lhe fosse útil, a mulher. Aí fez a mulher. Então, aí já começa a inferioridade da mulher. E vou mostrar aqui isso aqui em vários vídeos, mostrando as passagens bíblicas inúmeras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, em que a mulher é considerada um ser inferior. Ora, o Robert J. Hutchinson aqui tenta enganar o fiel, o leitor, dizendo que os ateus combatem as religiões e os livros sagrados, entre eles a Bíblia, porque os ateus
querem depravação sexual, porque os ateus querem uma vida promíscua. Veja a cabeça desse Robert J. Hutchinson, desse religioso, filósofo, perdeu tempo estudando filosofia. Veja a cabeça desse cara. O ateu critica as religiões e qualquer livro sagrado, entre aspas, porque os ateus estão certos, provam facilmente com a história, com a antropologia, com a sociologia, enfim, inúmeras provas que mostram claramente que as religiões são um atraso, as religiões são um perigo, as religiões deturpam a visão do homem diante da natureza, diante das coisas. Veja aqui, ele diz aqui de forma engraçada, veja, ele diz aqui, ó, que as religiões, isso porque as religiões, veja o que ele diz, o Robert, as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que eles mais valorizam nessa vida. Ora, ele está dizendo aqui que os ateus são contra as religiões e a Bíblia, porque as religiões e a Bíblia são coisas maravilhosas, coisas que levam o amor às pessoas, a solidariedade, que levam a paz às pessoas. Tudo mentira, tudo mentira. As religiões, ainda hoje, ano 2013, um ano já de avanço científico, as religiões são um atraso. As religiões deturpam tudo aquilo em que o homem se insere. E isso eu vou mostrar em vários vídeos a partir deste. Mostrando aqui que as religiões, hoje, ano 2013, ainda as religiões são um pavio de pólvora. Um pavio ali de pólvora. Riscou o pavio, a coisa explode. Guerras religiosas, ainda hoje, ano 2013. Religiosos matando-se por aí em todo o planeta Terra. As religiões colocando ainda e com mais firmeza a mulher ainda na lata de lixo. Veja a situação das mulheres hoje, ano 2013, em países em que ali o governo é teocrático, baseado em religião, baseado em entidades sobrenaturais. Veja a situação da mulher nesses países. É uma situação ridícula, uma situação que causa dó, dá pena. A situação da mulher nos países marcados ali excessivamente pela religião. A mulher não tem direito a quase nada, não tem nem o direito de dirigir um veículo em países extremamente religiosos. Veja a religião, o atraso que é a religião. E vou mostrar isso aqui em vários vídeos. Sobre o sexo, veja o atraso das religiões sobre o sexo. Infelizmente ali já se vão 25 minutos. A máquina aqui, ó, só vai até 30 minutos, infelizmente. As religiões deturpam a visão do sexo. Como mostrei aqui, e vou mostrar mais ainda, o cristianismo, por exemplo, que é a religião a que pertence aqui o senhor Robert J. Hutchinson, o cristianismo dele, lá logo no cristianismo primitivo, lá no Novo Testamento, ali você vê a mulher transformada em lixo, a mulher um ser inferior, que não tinha nem o direito de falar em público, só podia falar dentro de uma casa, ali com seu esposo, com seu marido, porque ele, o marido, o macho, o varão, era o cabeça do casal, o marido, o macho, e não a mulher. O cristianismo colocou a mulher num saco de lixo. O cristianismo colocou a mulher como um ser demoníaco do demônio. E isso vou mostrar aqui em vários vídeos, mostrando principalmente do lado católico aqui, do Robert J. Hutchinson, dois teólogos católicos, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho era um raparigueiro, entrou no cristianismo, aí ficou com ódio da mulher, com ódio do sexo. Já o Tomás de Aquino, que era um teólogo católico profundamente louco, um perturbado sexual, vou mostrar isso aqui, mostrando os dizeres dele, ele também via a mulher como um ser demoníaco, via o sexo, o prazer sexual,
como uma coisa diabólica. E esses dois idiotas, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, é que formaram os dogmas que a Igreja Católica Apostólica Romana, do senhor Robert J. Hutchinson, prega por aí. A Igreja Católica Apostólica Romana, em cima das ideias de dois loucos que viam a mulher como ser inferior, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, o Novo Testamento, e também no Velho, a mulher ali é tratada como objeto, tanto na civilização hebraica, Velho Testamento, quanto na civilização judaica, Novo Testamento. A mulher é tratada como ser inferior, e o sexo é tratado como uma coisa impura, em que as pessoas, o ideal seria que as pessoas não fizessem sexo. É o que eu mostrei aqui, de uma forma bem rápida, recorrendo aqui à primeira epístola do apóstolo Paulo, que era outro idiota sexual, cristão, apóstolo Paulo, na primeira epístola dele, aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2, ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, um homem deve procurar uma esposa, e cada uma o seu esposo. Veja aí a ignorância do cristianismo primitivo, lá na fonte, lá no Novo Testamento. Tudo aquilo ali é coisa falsa, tudo aquilo ali é coisa ridícula, que é trazida por quem? Pela religião, no caso aí, o cristianismo. Então esse negócio de dizer que as religiões e a Bíblia defendem coisas maravilhosas que os ateus odeiam, isso é conversa fiada do Robert J. Hutchinson. Na verdade, as religiões e os livros sagrados são atrasos, são coisas completamente abomináveis, que deturpam a visão do homem diante da realidade, diante da mulher, diante do sexo. E as religiões e a Bíblia estão lotadas de violência, de barbaridades, que ele aqui, Robert J. Hutchinson, tenta enganar o leitor, mas não engana o leitor inteligente, que conhece a história, que estuda profundamente religião, estuda a história do homem, a história da mulher. E vou mostrar isso aqui em vários vídeos a partir de hoje, sobre mais uma besteira aqui, ó, que ele escreve sobre os ateus, falsamente, né? Infelizmente aí, quase 30 minutos. Vou encerrando por hoje. Muito obrigado.